Eu queria pedir a ajuda aqui de uns amigos que vieram nos visitar. Queria chamar o Adilson aqui para contar um resuminho da experiência dele, né? Para animar vocês aí. Tudo bem, pessoal? Sou vizinho de vocês aqui, do Mauro aqui, né? Hoje 33 quilômetros, acho. Aqui em Minas, 33 é vizinho, 33 quilômetros é vizinho. É logo ali. É pertinho. Nosso sítio ficou pronto, se Deus quiser a gente muda agora em maio. Aí vai ser uns 70 quilômetros. Que é pertinho também. Que é pertinho também, é logo ali. Logo ali. Então, nós somos de São Paulo, estou ali com a minha esposa, mãe e filha, que nós viemos juntos para cá. Beleza, começando de novo então. Nós somos de São Paulo, a minha família está há quase um ano aqui, em Cambuí. Eu vim 3 meses depois, 2 meses mais ou menos, né, depois deles. Então, eu trabalho no Banco do Brasil, fiz carreira lá, minha esposa também fez. E a gente frequentava a igreja do Brooklyn, tem uns amigos aqui do Brooklyn também, hoje. Nós visitamos Ararat alguns anos atrás e já vimos antes de vir para cá, já tínhamos o propósito de um dia ir para o campo, mas não tínhamos coragem de dar o passo. E a visita aqui, ela foi o pontapé para a gente tomar decisões, né? Então agradecemos muito aqui o casal, Glória a Deus, que nos ajudou bastante com isso. A gente passou por algumas dificuldades para sair da cidade. De fato, o inimigo não quer que você saia. Não quer. E eu passei por algumas coisas bem complicadas lá, porque a gente começou a procurar local e tinha que vender o apartamento. E minha mãe morava no interior, queria vender também a casa dela. Só que o meu apartamento é muito antigo, não tinha garagem. A casa da minha mãe não tinha garagem também, ou seja, quase impossível vender hoje em dia. Então entregamos na mão de Deus e eu trabalho no Banco do Brasil, precisava ser transferido para algum local. Não tinha como isso ocorrer, porque o banco estava numa fase que não ia transferir ninguém. Ele simplesmente avisou que não ia transferir ninguém. Ainda assim, eu fiz a petição, pois o banco transferiu só a mim. Amém. Onde não vemos nenhuma solução, Deus tem mais de 1000. Foi um milagre mesmo, porque ninguém saiu naquela época, só eu saí. E foi de uma maneira excepcional mesmo, porque o banco simplesmente ele falou que não ia transferir ninguém. E ele acabou me transferindo. Aí houve uma reestruturação no banco, minha esposa saiu do banco, optou por sair para ela poder fazer o melhor acompanhamento do estudo e a criação da nossa filha. E eu precisava vender o apartamento, não tinha para onde ir ainda. No fim, assim... Eu me lembro que você falou assim, irmão, vendi o apartamento, tenho que entregar em 30 dias e não sei para onde mudar. Exatamente. Eu liguei aqui pedindo oração para ele e falei, irmão, Deus abriu as portas, o apartamento foi vendido, mas a gente tem que sair, não sei para onde ir. Então, enfim, cumpriu-se aquilo que está no livro A Vida no Campo, né, que você tem que dar... Página 11. Página 11. Como é que tu diz lá? Que Deus revelará ponto por ponto a próxima coisa a fazer. A gente às vezes quer ter tudo planejadinho, não dá. Dá o primeiro passo e Deus vai abrindo ponto por ponto. Nós perdemos quase um ano da nossa vida assim, de planejamento, tentando organizar as coisas. É impossível fazer isso, porque o processo de você sair da cidade para o campo com o objetivo de servir a Deus e honrar a Deus através da sua vida, Ele vai fazer tudo. Essa é a diferença, é Ele que faz tudo. Então a gente não conseguia conciliar nada, o trabalho com a venda do apartamento, com a venda da casa da minha mãe. Você tinha que não tinha. Vender a casa da mãe, vender seu apartamento, transferir o seu local de trabalho e comprar uma propriedade. Não tinha como você conciliar tudo isso. Não tinha. Então a gente vendeu o apartamento e demos o compromisso de sair em 30 dias. Mas saí em 30 dias e não só não tinha para onde ir, eu não tinha para que sítio ir, mas eu não tinha trabalho também, porque o banco não tinha me liberado ainda. Veja a situação. Pedir transferência para onde? Para onde? Você não sabe para onde vai. Você não sei para onde vão. Pois aí Deus abriu as portas só depois que a gente deu o passo da fé. A gente pulou de um quarto para outro e
e não sabia o que fazer. Aí Deus abriu uma janela. Quando botou o pé no Mar Vermelho, abriu, né? Abriu. Tá bem. Então é exatamente assim que ocorre, conforme foi dito aqui. Você tem que dar o passo da fé. E graças a Deus, Deus, ele foi, a partir daí, foi um milagre atrás do outro. Nós tínhamos umas 5 ou 6 opções de sítio aqui na região. Não sabíamos qual o melhor. E no fim, Deus nos ajudou, nos habilitou a escolher, fazer a melhor escolha. E aí estamos aí perto de mudar para o sítio agora. Ela já era para ter mudado, mas estamos cuidando de alguns detalhes ainda. Se Deus quiser, em maio a gente está no nosso sítio lá. Você já plantou quanto lá? Nós temos 200 e poucos pés de fruta lá. Então, nós temos um projeto que, inclusive, chamei uma hora para participar, a gente, além de tudo que nos é orientado a fazer, nosso projeto é autossuficiência. Então, é o quê? A ideia nossa é chegar um momento que a gente vai, se for, vai comprar um azeite, talvez sal. O sal ainda vai comprar mais, vai comprar um saco de 50 quilos. Não sei, vai comprar um saco desse tamanho de sal grosso para a gente. Então, disso a gente não vai comprar mais. Então, gradualmente, a gente está buscando a autossuficiência. A gente não se mudou lá, nós já colhemos feijão, milho, batata doce, alface, mandioca, vamos colher agora. E nós temos um bananal lá já com 6 espécies de banana. Nosso sítio ele está exatamente em Cachoeira de Minas. Só que ele é divisa com Estiva, que é vizinha ali de Cambuí. Então, a terra é boa. Aqui em Minas, todo lugar a terra é boa. Só você tratar bem. Né? A terra é boa, é fértil, tem bastante água. E a gente está ali buscando na autossuficiência. Se Deus quiser, daqui em 5 anos, no máximo, a gente não compra mais nada. Vai viver da terra 100%. E na educação da Bia, como é que foi a diferença? Mudou completamente. Vem cá, porque vem cá. Quero mostrar você para o povo. A gente dizia para nossa filha, eu conversava com a minha esposa, filha foi criada desde o princípio nos caminhos de Deus. Só que ocorria que, às vezes, ela vinha falando algumas coisas, e desde criancinha, assim, algumas coisas estranhas, cantando algumas músicas estranhas e com algumas brincadeiras diferentes. E a gente fala, gente, ela só aprendeu, a vida dela é casa, escola, escola, casa, escola adventista. E tudo que, lamentavelmente, a realidade é essa. Isso não pode ser padrão, gente, mas no nosso caso foi isso. O que de ruim ela aprendeu, infelizmente, ela trouxe da escola adventista. Mas é a escola? Não, é porque a maioria dos... Diferente do que foi ordenado pelo Espírito de Profecia, a maioria das crianças que estão lá não são adventistas. Então a influência das crianças lá estava prejudicando ela. E hoje a Bia não tinha hábito de ler nem nada. Hoje ela tem o hábito de ler, que ela herdou do pai, né? Eu falei para ela, filha, eu dei 5.000 páginas todo ano. Você tem que ler pelo menos 1.000. Quantos que você já leu esse ano? Esse ano eu li 700... Tem que falar mais alto, senão o vô não escuta. 710 páginas. E no ano passado? 1.602. Então, ela leu... 1.602 páginas no ano passado e este ano já 700? No mínimo 710 páginas. Então, esse ano, ela rebateu a meta desse ano do ano passado. E 2.000 páginas esse ano. E os livros que ela lê são livros da Bíblia, da Casa Publicadora. São livros instrutivos. Além dos livros da escola também, né? Que a escola é a escola Vida Campestre. Isso aí. E você está gostando bem dessa vida? Uhum. Belezinha, eu te vi na casa dela uns dias atrás, um mês, não sei, um tempo atrás aí, e tinha que descarregar umas coisas do carro. E ela se prontificou a ajudar, não pedi. Ela já foi lá para ajudar a descarregar. Isso é lindo, a criança se prontificar a ajudar. É muito bom. É o desenvolvimento da abnegação, do sentimento de ser útil, de ajudar o próximo. Deus te abençoe, viu? Obrigada. É isso aí. Deus abençoe vocês. Que continue dando frutos à sua vida, à sua experiência, ajudando outras pessoas. Amém. E o Marcos vai falar alguma coisa para nós? Ou a esposa, ou os dois. Pode vir os dois.
Eu vou até sair de cena, porque vou deixar vocês à vontade aqui. Não sei se é nada muito. Então, conta para nós como é que foi a experiência de vocês, assim. Pode ser um resuminho, né? Mas que dê para o povo entender. Parece até que foi combinado, né? Mas o testemunho anterior aqui, com raras exceções, é bem semelhante ao nosso, né? Só que o nosso foi... nós já éramos adventistas também há um tempinho. Em 2017 que nós nos conhecemos aqui, né? Viemos aqui também. Fomos em alguns outros congressos, tudo, e tivemos contato com essa mensagem. E desde então começou também tomamos a decisão, né? E decidimos orar por isso. Semelhante, eu também trabalho num banco e eu precisava de uma transferência. E semelhantemente também, a possibilidade de transferência era quase zero. Mas... A esposa trabalhava também? Trabalhava, ela trabalhava também numa outra área. E aí começamos a orar e foi 1 ano e meio orando, até que quando a gente já estava praticamente desistindo, ela já tinha feito várias mudas em casa e já estavam virando árvores. Eu lembro de você falar, as mudas estão E aí a gente já estava meio desistindo. Até que saiu uma transferência, uma pessoa precisava ir para São Paulo e surgiu uma vaga na cidade que nós estamos hoje, aqui também, fica 95 quilômetros daqui. E essa cidade nós também conhecemos por propósito de Deus, que era uma cidade que nós não conhecíamos. Aí eu fui visitar minha avó um dia em Cambuí, ela mora lá. E a vizinha, que nunca está lá também, estava lá, uns parentes dela, ela falou, tal cidade. Eu falei, mas onde fica essa cidade? Aí fomos no mesmo dia conhecer. Aí nós gostamos da cidade e foi uma das minhas opções de transferência. E aí foi justamente para essa cidade que eu consegui a transferência, depois de 1 ano e meio. E aí eu vim, ela ficou em São Paulo, e eu vim para a cidade e fiquei cerca de 1 mês, todo dia com corretor imobiliário, indo para lá, para cá, e ia, eu via vários sítios, até que um dia apareceu assim no Facebook, eu acho que de tanto buscar sítios, apareceu um sítio lá. E aí eu fui, visitei, e eu falei, eu acho que é esse daí eu gostei. E aí nós marcamos, ela veio num feriado, nós fomos lá, levei ela lá, e ela bateu o olho também, já gostou. Só que tinha que negociar. E nossa mudança estava marcada para o dia 8 de dezembro e não tinha para onde ir ainda. Estava marcada a mudança já, porque a gente ia vir de São Paulo, mas não sabia para onde. E já estava tudo certo. Só que eu estava com muita vontade de comprar um lugar, porque nós já vínhamos juntando dinheiro. Graças a Deus, né, nós tivemos o privilégio aí, meus pais se mudaram e tinha uma outra casa que é o que eu morei desde criança, e a gente morou lá, não precisou pagar aluguel, e isso foi uma ajuda tremenda, que aí nós pudemos juntar dinheiro. E eu queria muito comprar já um lugar, eu não queria alugar, ainda mais com esse transtorno de mudança e tudo. E eu falei, a gente vai começar a plantar e vai plantar no terreno dos outros, daqui a pouco tem que sair, aí perdeu tudo que plantou. Aí eu falei, eu gostaria muito, aí oramos a Deus, aí foi negociando, até que Deus nos deu, foi tão bondoso conosco, que nos deu um sítio já com pomar, legal, né? Sítio com pomar, com água, com casa, com até tudo. Até com castanha do Maranhão, né? Até com aos amigos, né? Que bênção. Louvado seja Deus, né? E é mais ou menos isso, né? Um resumo. E como é que tem sido o resultado do antes e depois? Da nossa vida? Vida espiritual, vida conjugal. É muito diferente, né? Tudo bem que nós estamos lá cerca de 2 anos e meio, né? Tem muito da cidade ainda para sair de nós, né? Porque são muitos anos para arraigado, né? Mas perto do que era, já mudou bastante e tem muito que mudar ainda, né? Mas estamos aí no processo, no caminho, né? Nós também estamos buscando ser o mais autossustentável possível. Fizemos uma reforma já pensando em ter uma água aquecida, não ter mais gás, né?
Então estamos mexendo, porque os planos futuros é também, mais cedo ou mais tarde, vai ser inevitável isso. Então eu vou ter que abandonar também a carreira no banco, isso vai ser inevitável. Então nós estamos aproveitando esse momento que eu ainda estou lá para tentar organizar o máximo possível e ser o mais autossustentável possível. Amém. Muito obrigado. Eu queria chamar o irmão Carlos aqui, porque diferentemente de vocês, o irmão Carlos não comprou o sítio, né? E também não tinha dinheiro guardado para comprar, né, irmão? Não. Vamos fazer um resuminho da sua história aqui. Então, nosso irmão Carlos é nosso vizinho, né? Mora aqui bem pertinho. Está aqui há quanto tempo, irmão? Estou aqui há 2 anos. 2 anos. Estou aqui há 2 anos. 22 anos fora da igreja, retorno para a igreja, conheço o Marcos e a Glorinha. Marcos ancião, a Glorinha era do ministério pessoal. Os que falaram aqui agora há pouco. Isso. E eu orei ao Senhor que colocasse no nosso caminho, ao retornar para a igreja, uma família, aliás, um irmão da igreja consagrado que pudesse me dar um bom testemunho, porque toda vez que eu tentava voltar para a igreja, acontecia algo com os da igreja que eu não voltava para a igreja. E aí Deus foi muito bom. Minha esposa se batizou, conheceu a igreja, entrou para a igreja, não recebeu estudo, mas o Marcos e a Glorinha completou os estudos dela. Aí houve mais convicção ainda da decisão que ela tomou. Meu desejo era apresentar as crianças na igreja, eu nunca consegui, tentei 3 vezes, não deu certo. E quando nós nos batizamos, ao frequentar a igreja, eu consegui apresentar as crianças para Deus. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Só que aí começamos a ouvir mensagens, né? O Marcos e a Glorinha nos orientando todas as verdades que a Bíblia nos mostra sobre reformas interiores que vão refletir nas reformas exteriores, como o vestuário, como aquilo que você come. E aí o irmão Mauro esteve na minha igreja a convite do Marcos e da Glorinha, que eles tinham essa oportunidade de convidar pregadores. O irmão Mauro falou sobre a televisão e falou sobre a carne. Aí a partir daquele momento, minha esposa decidiu, ninguém come mais carne em casa, e nunca mais comemos. E ela foi aprender outras receitas, foi aprender a fazer a vontade do Senhor nesse sentido. Também as mudanças da televisão, que foi um pouco mais demorado, mas até o dia que a Ju tomou uma decisão, tirou da parede, eu vendi a televisão, quando eu fui entregar estava quebrada. Aí o rapaz consertou, e a hora que ele foi pegar a televisão, o técnico derrubou ela no chão e quebrou também. E aí nós entendemos aquele momento que não era para... Não serve para mim, não serve para ninguém. Exatamente. Agora, por que eu estou falando desse ponto? Porque isso é um orgulho para falar para a glória de Deus, né? A partir desse momento que nós tiramos a televisão, os nossos filhos passam a se interessar pela Bíblia, principalmente o Thomas. Tinha uma base de 5 anos para 6 anos. E nesse momento o Marcos faz um desafio para o Thomas, porque o Marcos estava dando estudo para nós e o Thomas... Sabe quando criança vem, entra assim, fica ali mexendo na Bíblia? Aí o Marcos falava, vamos procurar agora o capítulo tal do livro tal. A Ju ainda não tinha muita afinidade com a Bíblia, eu tinha um pouquinho ainda. E o Thomas achava o livro tal, o capítulo tal. Aí a gente começou a perceber, o Marcos fez um desafio com ele. Thomas, se você, quando eu vier aqui, ler para mim e mostrar para mim aqui as 3 mensagens angélicas, aprender, você vai ganhar uma Bíblia. Parece que foi um start. 2, 3 meses o Thomas estava lendo. E aí ele ganhou uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel que ele tem até hoje. E foi a alegria da vida dele. E ele não parou mais de ler a Bíblia. E o Thomas, um pouquinho antes da gente tirar a televisão, a gente trocou a televisão pelos DVD. Aí a gente assistiu o DVD do pastor Luiz Gonçalves, do pastor Ivan Saraiva. E o Thomas tomou gosto, o pastor Bulhon. Thomas tomou gosto por pregar. E não tirou mais da vida dele. E tomou gosto por estudar, para falar dentro daquilo que é para ser. E hoje, graças a Deus, o Thomas está com 9 anos, influência pessoal para o Carlos, que é o irmão. O Carlos está sempre vindo, copiando o Thomas nessas coisas. E a mudança para o campo, como é que foi? Tá, a mudança para o campo é sem palavras, olha. Mas você não tinha emprego aqui, nem trabalho, nem nada? Quando nós decidimos ir para o campo, não tinha nenhuma condição de vir, não tinha nada prometido para nós aqui. Nós viemos aqui, trazidos pelo Marcos e a Glorinha, e tinha a casa onde nós moramos hoje, que estava para alugar. E na época era por R$250, há 2 anos atrás, e continua esse valor. Caramba! Deus é bom, né? E aí a gente... Nem condomínio custa isso aí.
Thomas recebeu uma influência muito negativa na escola, apanhou, colocaram várias crendices no coração dele, folclore, santo da cidade, por que ele não tem tradição no domingo, ideologia de gênero, se é homem, se é mulher, material escolar pronto, apostila pronta assim para direcionar as crianças. E aí a gente viu que a gente errou, que a gente demorou a vir, em 6 meses a gente veio. Deus preparou uma família, preparou um caminhão que foi bem barato pela distância e pelo trabalho que ele fez. Chegamos aqui, entramos nessa casa e nunca mais, irmãos, é verdura que chega, é legumes, é fruta, é bênção. Eu ganhei um carro 97, um Uno, a família me deu assim de chave na mão, não paguei um centavo. Antes de chegar ao carro eu estava lutando para não perder os trabalhos, estava negociando uma moto, consegui comprar uma motinha 125. E Deus não para de nos surpreender. Semana passada nós ganhamos um teclado para o Thomas, Thomas tocava na cadeira, assim, meu coração cortava de ver ele tocar na cadeira. Falei, bom, Deus pode todas as coisas. E Deus preparou outra família, trouxe para ele um teclado. Não trouxe só um teclado, trouxe material escolar, trouxe livros escolares, trouxe para ele mapas, atlas, que ele gosta muito de geografia, gosta muito de... Ele explica para vocês as fronteiras da Bíblia. Resumindo, tem sido um pedaço do céu estar no campo, tem sido uma bênção. Deus me preparou um trabalho. Trabalhei aqui no sítio do irmão Mauro várias vezes, com diárias, ele me ajudou muito. Trabalhei para outros irmãos. Eu sou enfermeiro, então eu tentei trabalhar de novo na minha área, trabalhei mais 3 meses na minha área. Quando completou o último dia do meu contrato, eles me demitiram. Eu não entendi, porque eu fiquei, meu Deus, mas não é possível, e agora, e minha família, o que eu faço? E minha esposa me deu uma bronca, porque chegou mensagens de São Paulo para mim trabalhar, cuidar de pacientes particulares, chegou umas 6 mensagens de São Paulo. Ela, você vai abandonar tudo isso e vai voltar para São Paulo? É para isso que Deus te chamou? Eu falei, não, você está certa. Vamos confiar no Senhor. A esposa é para isso mesmo, tem que dar bronca. Voltei lá na empresa para assinar os papéis e fiz nessa hora o que eu não podia fazer se eu estivesse trabalhando lá ainda, que eu trabalhava com todos os pessoal da gerência, do escritório. Como eu não trabalhava mais lá, não ia ter mais nenhum problema, eu fui lá assinar meus papéis e levei um grande conflito para cada um. Depois recebi uma mensagem no celular, eles agradecendo. E nós trabalhamos em sítio agora, prestamos serviços no sítio para irmãos da igreja que tem uma empresa de informática, que também tem um projeto de agregar as pessoas. E lá eles têm nos dado várias oportunidades e não tem faltado pão, irmãos. Quando eu saí dessa empresa, eu voltei de novo a trabalhar para o irmão Mauro, trabalhei mais um período aqui para o irmão Mauro e depois que eu vim trabalhar para essa família. Nossos filhos a gente educa em casa, faz o culto familiar, é só a Bíblia, o espírito de profecia e o celular que a gente tem. Quando tem alguma pregação que é de relevância, que é para eles participarem, eles participam conosco, eles não têm joguinho no celular, eles não pegam no celular, não ficam com o celular na mão, nós não temos ainda computador. A rotina dos meninos hoje é o teclado, depois eles estudam coisas referentes à educação escolar, mas a gente não força eles, é quando surge o interesse, a gente entra com o assunto com eles. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Thomas, pelo poder do Espírito Santo, Thomas tem um passo à frente de uma criança da idade dele, porque ele tem muita cultura, muito assunto para conversar com vocês, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, e também como coisas de conhecimentos gerais. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, a parte mais importante de estar no campo é porque hoje nós estamos com a família, em família, vendo nossos filhos serem educados debaixo do conhecimento que os pais têm da Bíblia para passar para eles. Eles sabem coisas da Bíblia. Se vocês perguntar para o pequeno, ele sabe. Se perguntar para o outro, ele sabe. E quando a gente sai, uma cobrança, pai, pega o livro, pai, leva o livro, pai, para entregar o livro, pai. Tem que levar o livro, pai. E dá bronca na gente se a gente não levar. Trabalham. Ontem o Carlos me ajudou a limpar o quintal, o Thomas ajudou a mãe, o Carlos ajudou a colocar a louça no lugar, o Thomas foi lá, organizou. E a gente tem que agradecer a Deus. Tem lutas, tem dificuldades, são crianças, eles não deixam de ser crianças, mas são outros filhos. Lá na cidade o Carlos estava dando box no Thomas, porque estava assistindo a TV Discovery Kids 24 horas. Então, irmãos, a gente não perde, a gente ganha. E comunhão com Deus é outra.
a felicidade é outra, a esposa depende do marido, o marido depende da esposa, estão sempre juntos. Quando a gente para assim para fazer alguma coisa, a gente senta, contempla a natureza. Aqui tem muitos pássaros, a coisa mais linda, diversos cantos. E é assim, um dia por vez, Deus me mostrou, irmãos, Amém. Tem me mostrado todos os dias. Esse teclado é caro, para a nossa realidade é caro. Eu ganho um pouco mais de um salário mínimo. Pago aluguel, pago a luz e tal, e coisas que a gente precisa ter, mas eu recebo alimentos, essa mesma família que trouxe essas coisas ainda trouxe alimentos, ainda trouxe uma caixa de produtos de higiene e de limpeza que eu não pedi, que eu não comentei nenhum nada, e Deus não deixa faltar. Eu não sei quantos cremes dentais eu tenho hoje no meu banheiro. Então, assim, Deus não desampara. A nossa horta já deu melancia, nós temos morango, nós temos berinjela, verduras diversas. Essa semana passada eu plantei feijão, que é o feijão da seca, que na época que não tem muita chuva. E do meu trabalho eu sempre voltei com mandioca, voltei com uma batata doce desse tamanho essa semana. Desse tamanho. Deu 3 dessa lá na horta lá. E milho? Milho. Nós colhemos uma batata doce na nossa horta faz um tempo. Desse tamanho aqui, ó. Deus dá o maná debaixo da terra, Deus dá sobre a terra, Deus dá. A experiência nossa com Deus aqui é confiança e providência. Deus dá. Nada nos falta, irmão. Nunca tive tantos livros do Espírito de Profecia, hoje eu tenho. Então, assim, é uma bênção, irmãos. Venham para o campo, se programem. Se o planejamento é super importante, o que vocês puderem trazer em termos de algum tipo de reserva ajuda, mas também se não tiver, venham, porque Deus vira a segunda página na nossa vida. A gente não espera. Irmãos, eu tenho coisas aqui que eu não teria na cidade, e não pelas coisas, mas... Mais importante, os filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos. Isso é mais importante. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Viu? Amém. Deixa eu tirar Perdão. Obrigado. Então, contra fatos não há argumentos, né? A gente não precisa teorizar. Não precisa ficar teorizando. Estão os fatos aí demonstrados que o nosso Deus não falha. Se a gente ler a Bíblia, a gente vê isso ao longo da história. A pessoa está preocupada com o sustento. Por quê? Em que emprego os israelitas trabalharam durante 40 anos? Qual era o emprego deles? Não é ociosidade. Eles tinham que levantar cedinho para buscar o maná, senão o sol saía e derretia. Tinham que levantar de madrugada. Vai. Se você não tem condição de comprar uma terra, deixa de dar. Nós já recebemos algumas propostas no decorrer do tempo que nós estamos aqui, mas o Senhor ainda tem pedido para a gente ficar aqui. Então, assim, irmãos, se decidiu no coração que vai sair da cidade, não vai ser o problema de terra, não vai ser o problema de onde está. Sim. Verdadeiramente Deus abre essa porta. Tem um texto que fala que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Não tem jeito de agradar a Deus sem fé. E para ter fé? Se é impossível agradar a Deus sem fé, o que a gente faz para ter fé? A fé vem? Pelo ouvir, vem de Deus, mas tem um método. Qual é o método? Pelo ouvir a palavra de Deus. E como é que a gente faz para ouvir a palavra de Deus? Precisa ter tempo para isso. Agora, se você está enrolado nas tarefas, né, de sustento e de estudo e não sei o quê, e não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, como é que desenvolve a fé? Então, uma das grandes ciladas que Satanás tem para nós hoje é nos ocupar. E mesmo no sítio isso acontece, viu? A gente pode ficar aí trabalhando, igual os que trabalharam na arca e não entraram nela. Né? Então, é uma tentação constante. Precisamos dedicar tempo para o Senhor para desenvolver a fé. Porque fé é a vitória. O que vence o mundo é a nossa fé. Então, fé porque é dada por Deus a nossa ferramenta. E se a gente tem fé, a gente pode falar para uma montanha, sai daqui e vai para ali. Né? É uma figura de linguagem, mas não tem impossibilidades. Não tem impossibilidades. Mas eu não tenho carro. Qual o problema de não ter carro? Meu irmão não tinha carro quando veio para cá. E Filipe, tinha carro para encontrar o eunuco, lá o etíope?
Não tinha carro. E o que Deus fez? Levou ele lá. E não tenho barco. E Pedro não andou sobre as águas? Assim, quem pode andar sobre as águas? Homem nenhum pode fazer isso, é pelo poder de Deus. Então as dificuldades hoje para nós, elas têm a mesma solução do que no passado. É confiar em Deus. E confiar em Deus de uma forma inteira, sabe? Sem duvidar. Está a fornalha acesa, não tem problema. Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, não tem problema. Eu ouço assim, algumas pessoas falando, não, mas se você não for bem planejado, as pessoas depois se dão mal, aí voltam para a cidade com a mão na frente e outra atrás, e é um desserviço ao Evangelho, é um mau testemunho, mas como não dá certo? Eu não entendo esse negócio de não dar certo. O que é não dar certo? Quando é que algo não dá certo? Tem que ter uma referência para falar que não deu certo. Né? Eu tenho que ter um parâmetro para ver se eu alcancei ou não alcancei esse resultado. E qual é o parâmetro que você tem para achar que se deu bem? Qual é o parâmetro? O que é sucesso? Lembra quando Deus falou para Jeremias, você vem aqui, você vai ser meu profeta e nenhum mal vai te acontecer? E o que aconteceu com Jeremias? Apanhou, foi jogado no poço, foi considerado inimigo da nação. O que ele escreveu foi jogado na fogueira, na lareira. Teve que escrever de novo. Era caro escrever, trabalhoso. E ele não escrevia, eu acho que ele era analfabeto. Quem escreveu foi Baruque. Mas era servo de Deus. E por que Deus falou nenhum mal vai te acontecer? Deus mentiu? Lógico que Deus não mente. É porque sucesso para um cristão não é sucesso do mundo. Sucesso para o cristão é não perder a salvação. É não desonrar Cristo. Esse é o sucesso. Então você pode perder casa, perder carro, perder emprego, pode ficar comendo pão com banana, é sucesso, se você não perder a sua fé. Agora, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Isso é insucesso. Esse é um insucesso. Então, foi para o campo e não deu nada certo e voltou. Como não deu nada? O que não deu nada certo? Não deu certo. O que não dá certo é se você perder a fé. Agora, se você não perder a fé, deu certo. Talvez fosse aquilo que você estava precisando para se aproximar de Deus. Fosse privação, fosse escassez, dificuldade. Deus ensina através dessas coisas. Né? O sucesso à vista do mundo é outro, o nosso não é. O que Paulo falou sobre o que ele tinha antes? E ele tinha uma vida de alta classe. Ele falou assim, considero tudo que eu tinha como esterco. E o que ele tinha naquele momento? Nada. Nada. Algemas, chicote e tudo mais. O insucesso foi o anterior. O insucesso foi aquela vida que ele tinha antes. Aquilo era ruim. Então, por isso que eu falei ontem, repeti hoje, nós precisamos mudar o nosso paradigma. Nosso paradigma tem que ser servir a Deus. E servir a Deus pode ser dentro do calabouço. Fazer uma pergunta para as crianças. Não sei se vocês vão saber, mas com quantos anos José foi para o Egito? Vendido pelos irmãos? 17 anos. 17 anos. Quantos anos ele ficou como escravo? 10. 10 anos ele ficou como escravo. É legal ser escravo? Não. Mas ele reclamou? Não. Você lê uma coisa de José reclamando de Deus? Senhor, olha, eu estava tão bem lá com meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi tão bom escravo, que ele foi colocado como o quê? Governador do Egito. Não, antes, na casa de Potifar. Como mordomo. Como gerente, ele era o gerente de Potifar. Falou, eu não sei nada do que acontece na minha casa, é tudo com José. E como é que ele ganhou esse cargo? Porque ele era bonitinho? Não. Porque ele era fiel e temente a Deus. Então você pode fazer de uma aparente desgraça um sucesso, um testemunho para Deus. E por ele ter sido fiel 10 anos, o que aconteceu com ele? Pela fidelidade dele a Deus, o que aconteceu? Ele foi para onde? Foi para a prisão. Ficou mais quanto tempo na prisão? 2 anos. 3 anos. 3 anos ficou na prisão. Saiu aos 30.
Ele não podia reclamar? Senhor, esse foi o prêmio que eu tive de ser fiel? Foi para cá que o Senhor me mandou com o prêmio da minha fidelidade? Gente, se a gente vai para o sítio, muda para o campo, obedecendo a voz de Deus e dá alguma coisa que a gente não espera, um insucesso à vista humana, a gente vai reclamar. Não foi essa a reclamação de José. O que José fez na cadeia? Foi o melhor presidiário. E o que ele conquistou com isso? A confiança do carcereiro. Ele tinha as chaves das prisões. Imagina um presidiário ter a chave das prisões. Olha que ponto que ele chegou. Servo de Deus, temente a Deus, ganhou a confiança do carcereiro. Ele podia soltar todo mundo, fazer uma fuga em massa. Como recompensa da fidelidade, ele não reclamou de nada. Mas Deus tem os seus planos. Quando ele menos esperava. Ele virou governador do Egito. Mas antes disso, teve um teste ainda para ele. Quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, falou: o copeiro vai ser restituído ao cargo, mas o padeiro vai perder o pescoço. Agora você, copeiro, quando chegar lá, você vai espremer de novo a uva no copo do rei. Fala a meu respeito. Fala que eu estou aqui injustamente. Você vai estar do lado do faraó. Conversa com ele. E o copeiro falou o quê? Vou falar sim, deixa comigo. E o que o copeiro fez? Esqueceu de José. Eu fico imaginando o José até lavando a roupa dele, se arrumando, falou: bom, hoje ele já está lá, amanhã eu vou ser solto. Né? Imaginando. E passa um dia, dois, uma semana, não sei quanto tempo passou. Mas o copeiro esqueceu de José. José reclamou? Não. José reclamou? Não. Tudo é um aprendizado para a gente. Deus tem lições para o nosso caráter. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente seja feliz eternamente, não é aqui na terra. Não é só um tantiquinho de tempo. Deus quer a nossa felicidade eterna e o nosso caráter tem que estar pronto para a eternidade. E a gente passa por essas coisas aqui na terra para preparar o caráter para a eternidade. E a gente sabe a história, ele se tornou governador, ele salvou muita gente através do plano dele de guardar os alimentos, etc. E, Vomar, eu gosto de uma coisa bem importante de José. Mesmo José sendo governador do Egito, mesmo José sendo... não foi tanto maior que o faraó, mas ele lembrou do seu pai que estava lá sozinho, triste, lá em Canaã, e quando os dois irmãos vieram, os irmãos, às vezes na segunda vez, ele falou assim: chama o meu pai para ele morar aqui, vocês vão estar perto de mim, eu vou sustentar vocês. E foi o que ele fez. Muito bom, muito bom. E perdoou os irmãos, tudo aquilo mais, né? Mas o que eu queria tirar dessa lição é que a gente não precisa ficar esperando no campo só bênção, tudo é bênção, mas esperar sucesso à vista humana. Isso a gente não precisa esperar. Pode ser que pegue fogo no seu sítio, pode ser que o seu carro quebre ou seja roubado. Pode acontecer uma porção de coisas que não sejam coisas agradáveis, mas o que Paulo fala? Em tudo? Tudo é graças. Se a gente aprender isso aí, em tudo é graças, para não murmurar, não murmureis, em tudo é graça. Senhor, o que eu posso aprender com isso? Foi roubado? Senhor, graças a Deus eu não sou ladrão. Eu sou a vítima, graças a Deus. O que eu posso aprender com isso? Né? Pegou fogo no meu sítio? O que eu posso aprender com isso? Estou zerado, minha conta está zerada, não tem nada, não tem nem 10 reais. Louvado seja o Senhor, vou depender de Deus. Não estou falando para você ficar dormindo em casa e esperar que Deus te sustente, mas tem situações que o dinheiro acaba, e aí? Tem que aprender a depender de Deus. O Senhor é o nosso provedor. O homem não é o provedor. O homem é o sacerdote do lar. E às vezes ele deixa esse lugar de sacerdote do lar para ser o provedor. E aí é um caos. Então, ele tem que ser o sacerdote do lar e o provedor ser Deus. E quando o provedor é Deus, irmão, não falha, viu? Pinga, mas não seca. Você já ouviu essa expressão? Pinga, mas não seca. Pode ser que saia só gotinha para aquele dia, mas não seca. Deus está nos ensinando uma lição, depender dele. Depender dele. Porque nós vamos passar por um tempo de angústia qual nunca houve. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar, vendo o que já passou no mundo, conhecendo a história, eu não consigo imaginar um tempo de angústia qual nunca houve. O que vai acontecer? E Deus está preparando um povo para passar por esse tempo. Então nós estamos numa escola
para poder suportar esse tempo de angústia. Se a gente não se submete ao método de Deus, de ensino de Deus, que é a privação, que são as provações, como é que nós vamos estar preparados? Entende? Não tem jeito, tem que passar pelas dificuldades para a gente poder confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar na sua palavra. Deus nos ama, Jesus nos ama. A sua palavra é poderosa, a sua palavra ela é proferida e ela se concretiza. Não tem nada que impeça Deus. Deus não pode mentir. Se ele falar o céu é vermelho, o céu fica vermelho, porque a palavra dele transforma. E ele está tão interessado em nos ajudar, tão interessado. A única barreira para Deus, sabe qual é? Qual é a única barreira para Deus? Nós mesmos. A nossa falta de fé. Quando Jesus foi interpelado por aquele pai que tinha um filho endemoniado, ele falou que não tinha fé. Você crê que eu posso curar seu filho? Ajuda a minha fé. Eu não tenho fé. Então, se nós não temos fé, vamos pedir para Deus, vamos usar o método divino de estudar a palavra e vamos pedir, Senhor, fortaleça a minha fé. Eu ainda estou muito preso aos meus conceitos, ao padrão do mundo, aos valores do mundo, mas me ajuda a confiar em Ti. Confiar em Deus assim como Pedro confiou. Desce do barco, vem ter comigo. E Pedro desceu. Desceu sem... Eu não imagino Pedro fazendo assim. Dá para andar. Eu não imagino Pedro fazendo isso. Eu imagino Pedro saindo do barco de um salto. E enquanto a gente estiver com os olhos fixos em Jesus, a gente não afunda. Agora, quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as ondas, olhou para as dificuldades, ele afundou. Então, se a gente ficar prestando atenção nas dificuldades, a gente afunda. Mesmo assim, Deus é misericordioso. A longa oração de Pedro a longa oração de Pedro foi o qual, naquele momento? Senhor, salva-me. Essa foi a oração de Pedro. 2 palavras. E o que é que Jesus fez? Ele falou, é para você aprender, viu? Fica aí, vai ficar aí. Não. Deus está pronto a nos ajudar. Se a gente estiver pronto a confiar nele. Amém? Então, acabei.